Boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje será sobre a bioética e medicina veterinária. René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, ele considerava que os animais eram apenas máquinas, consideradas insensíveis e irracionais. Já Jeremy Bentham, que viveu de 1748 a 1832, dizia que a questão não seria se eles podem pensar ou falar, mas se eles poderiam sofrer. Algum tempo depois, Charles Darwin elaborou uma teoria que relacionava a semelhança entre a atividade mental dos animais e a dos seres humanos. Segundo ele, essa diferença seria apenas de grau e não de gênero. A primeira lei criada contra maus tratos aos animais foi feita no Reino Unido em 1844. A discussão sobre o sofrimento dos animais, ela só foi incluída na agenda da sociedade de uma forma mais significativa nos anos 1960. Em 1978, a Unesco publicou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que é seguida até hoje. Em 2015, a França estabeleceu em lei, foi um dos primeiros países a fazer isso, que os animais de estimação eles são considerados não mais como propriedades das pessoas, mas sim como seres vivos e sencientes. No Brasil, infelizmente, os animais ainda são considerados como sendo bens, ou seja, eles podem ter um valor monetário associado às relações de compra e venda. A gente vai ver mais à frente que existe um projeto de lei que ainda não foi aprovado, que modifica um pouco isso. No final da aula a gente vai falar sobre isso. No início, as relações com os animais eram baseadas no antropocentrismo, ou seja, o ser humano como centro do universo. Algumas ideias e achados, tais como vida mental e emocional, inteligência e aprendizagem, capacidade de inteligência e aprendizagem, capacidade de comunicação, a presença de alguns atos conscientes, possibilidade de interação empática e, sobretudo, o fato de os animais serem seres sencientes, levou a comunidade científica, principalmente, a reconhecer a necessidade de mudar essa percepção e conduta em relação aos animais não humanos, levando ao que se chama hoje de biocentrismo. Ao contrário do antropocentrismo, o biocentrismo seria toda e qualquer forma de vida como centro do universo. Algumas ideias e achados a respeito da vida mental e emocional dos animais, da capacidade de inteligência e de aprendizagem, complexidade de comunicação, a existência de atos conscientes e até mesmo de uma consciência de si próprio, né, da sua possibilidade de criar e transmitir cultura que julga-se que os animais têm, manifestações de interação empática, tem levado os humanos a reconhecer essa necessidade de mudar a percepção e a conduta em relação aos animais não humanos. Quem disse isso foi Flanagan, em 1998. E o conceito de senciência ele acaba abrangendo e fortalecendo essas ideias. O que seria senciência? Segundo esses autores citados, senciência é a capacidade que um ser tem de sentir conscientemente algo, ou seja, ter percepções conscientes sobre o que lhe acontece e o que o rodeia. O reconhecimento da senciência nos animais, ele leva ao surgimento de reflexões éticas sobre o uso que nós damos a eles, sobre os efeitos que a interferência humana provoca no habitat desses animais e, principalmente, acerca do grau de sofrimento que atinge esses animais em virtude da forma como as pessoas tratam esses animais. Estatuto moral, agora vamos falar um pouquinho. A gente fala que um indivíduo ou uma entidade tem estatuto moral se
esse indivíduo é moralmente importante para a sociedade, ou seja, se os interesses dele vão ser considerados na hora de se tomar uma decisão. Existe praticamente um consenso de que as pessoas, os seres humanos, eles têm estatuto moral. Agora, tem uma controvérsia importante em relação aos animais não humanos, os embriões humanos, pessoas com graves disfunções cognitivas, se esses teriam estatuto moral, ou seriam enquadrados como tendo estatuto moral. A ética kantiana, que vem de Kant, diz que apenas as pessoas é que têm estatuto moral. Segundo os utilitaristas, todos os seres sencientes, não apenas as pessoas, possuem estatuto moral. Segundo Peter Singer, que é um filósofo e professor australiano, uma das pessoas mais importantes dentro da bioética na medicina veterinária, ele é um utilitarista. Segundo, para os utilitaristas, o limite da sensibilidade, que seria a capacidade de sofrer, sentir alegria ou felicidade, seria o referencial para se considerar as ações éticas ou não. Segundo os utilitaristas ainda, o princípio da autonomia seria secundário à maximização da felicidade ou à diminuição do sofrimento. Singer também é criador do termo especismo. Segundo Singer, os especistas, eles priorizam o bem da espécie em detrimento das outras espécies. Assim como os racistas priorizam os seres de suas raças e os sexistas, as pessoas do mesmo sexo, os especistas defendem a priorização dos seres daquela espécie em detrimento dos outros. Peter Singer foi o autor da obra chamada Libertação Animal, editada em 1975, a primeira edição. É uma obra que é considerada a fundadora dos direitos dos animais e ela é considerada a base filosófica do movimento de libertação animal. Ele, nessa obra, denuncia práticas de crueldade aos animais de um ponto de vista ético, como uma extensão da noção de direito à vida digna e não apenas a exploração aos animais. Caso vocês tenham interesse, eu posso passar para vocês depois um link com essa obra completa em PDF. Peter Singer também avalia que a reflexão ética que é proposta sobre como liberar os animais dessa dominação sem critérios por parte dos seres humanos, especialmente nas questões de produção pecuária, experimentação científica e libertação de outros produtos para uso humano. Segundo ele, a base da reflexão era romper com o entendimento que era proposto por Descartes, vocês lembram no primeiro slide, de que os animais eram simples autômatos, que não eram capazes de ter sensação ou sensibilidade. Depois dessa obra do Singer, a discussão sobre o bem-estar animal ela foi definitivamente incluída como um tema relevante em diferentes setores da sociedade. Singer ainda, dentro da sua capacidade única de provocar polêmica, ele compara o movimento de libertação animal com os movimentos de libertação dos negros. Só que ele elenca algumas dificuldades do primeiro, do movimento de libertação animal, em relação ao movimento de libertação dos negros. Segundo ele, os membros do grupo explorado, no caso os animais, eles não podem protestar de forma organizada contra o tratamento que recebem. Quase todos os elementos do grupo opressor, no caso os seres humanos, estão diretamente relacionados com a opressão, porque eles são beneficiários dessa opressão, eles se beneficiam dessa opressão, quer através da alimentação, quer através dos estudos científicos e outras diversas formas que a gente tem de exploração animal. Segundo ele, os hábitos, não apenas os dietéticos, mas também os hábitos de pensamento, nos levam, como seres humanos, a rejeitar as descrições de crueldade para com os animais, considerando essas descrições emotivas
e que seriam destinadas tão somente aos amantes dos animais. Peter Singer, ele é responsável também pela criação de alguns outros termos que são usados hoje em bioética. Interesses. Segundo ele, apenas os seres sencientes têm interesses. O pré-requisito para se ter interesse seria sentir dor e prazer. Segundo ele, para que se tenha interesses próprios, não haveria necessidade de se ter consciência desses interesses. Então, os animais, eles têm sim interesses. Baseado nisso, ele elaborou o princípio da igual consideração de interesses, que, segundo ele, na nossa deliberação moral, a gente precisa atribuir peso igual a interesses comparáveis, ou seja, cada ser afetado por uma ação, ele tem que ser levado em conta e receber o mesmo peso que os interesses semelhantes de qualquer outro ser. Ele dizia o seguinte: se um animal sente dor, sua dor tem tanta importância quanto quando o ser humano sente dor, se a dor é tão intensa quanto. Dor é dor, qualquer que seja a espécie que a experimenta. Para Singer, é uma arbitrariedade defender a ideia de que só os seres humanos têm valor intrínseco, ou seja, ele combate o que ele chama de especismo. Segundo ele ainda, o maior obstáculo é que se é conivente para os seres humanos a gente tratar os animais como se eles não tivessem créditos morais sobre o homem, porque a gente utiliza esses animais de diversas maneiras, como entretenimento, ferramenta de pesquisa, como alimento. Segundo ele, levar a sério os direitos dos animais ameaçaria a nossa habilidade em utilizá-los dessa maneira. Dessa forma, a gente encontraria desculpas e racionalizações para continuar com as práticas que se tem atualmente. Singer, ele é bem contestado dentro da ciência e filosofia. Alguns chegam a chamá-lo de nazista por conta das suas ideias. Em função disso, ele critica o princípio da santidade da vida humana, pondo por terra o princípio de que a vida humana seja um bem inviolável ou santo. Ele alega que, abre aspas, dispomos de centenas de vidas de animais não humanos em pesquisas e experimentos científicos, em exposições de circo ou zoológico, ou mesmo como parte de nossa dieta alimentar carnívora. Ele defende que as pesquisas realizadas com fetos anencéfalos são eticamente mais defensáveis do que as realizadas com gorilas ou macacos, porque para ele, os fetos anencéfalos teriam menos condição de senciência do que os seres humanos, e, portanto, seria mais viável utilizá-los em pesquisa do que gorilas ou macacos ou até mesmo outros seres vivos. Para ele, o que determina o status de pessoa é primeiro a capacidade de relacionamento social, noção de tempo histórico e linguagem. Segundo ele, essas capacidades, alguns animais, têm muito mais do que, por exemplo, fetos anencéfalos. O objetivo dele, com essa obra, é aumentar a dignidade dos animais não humanos, uma vez que alguns animais sentem mais prazer e sofrimento que alguns fetos portadores de graves anomalias.